Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus mesmo escolhe e envia colaboradores. Deus sempre se serve da colaboração dos seres humanos. A obra é de Deus, mas se realiza através do ser humano quando ele é generoso e capaz de acolher o chamado, o convite e o envio que Deus faz. Jesus, então, escolhe e capacita. Deu-lhes poder para expulsarem espíritos maus e para curarem todo tipo de doença. Os nomes dos 12 apóstolos, que trazem sempre esta ordem interessante, da qual Pedro é sempre o primeiro e Judas Iscariotes é sempre o último. E com isso fica muito claro o papel de um em contraste com o de outro na história de Jesus. Não se diz que Jesus escolheu um traidor. Diz que ele escolheu Judas Iscariotes, que foi o traidor, que depois traiu Jesus. Mas chama a atenção que o nome de Simão seja sempre o primeiro, em todas as listas dos 12 apóstolos. A liderança de Pedro não pode ser posta em questão, não tem como. No Novo Testamento, o nome de Pedro aparece como o primeiro, não só nas listas, mas como nas relações com Jesus e também nos Atos dos Apóstolos, depois com a autoridade que parece ser a última palavra. Aliás, os Atos dos Apóstolos são praticamente até a metade Atos de Pedro, e da metade para frente, Atos de Paulo. Na verdade, são dois os apóstolos cujos atos são contados nesta obra chamada Atos dos Apóstolos. E depois, então, Jesus envia esses 12. Dá-lhes recomendações. E sobre uma recomendação em especial, eu gostaria de chamar a atenção. De não ir aonde moram os pagãos e nem ir onde ficam as cidades dos samaritanos, mas de ir primeiro, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Há uma preocupação muito grande, não somente com aqueles que precisam ser alcançados, com aqueles cuja palavra de Deus ainda não chegou, àqueles que nós dizemos que queremos evangelizar, anunciar Jesus, mas há uma preocupação anterior com aqueles que fazem parte da comunidade e se desgarraram. A ovelha perdida,
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em nossos tempos há uma tendência muito grande, isso dentro mesmo dos meios até de lideranças da igreja, de achar que nós temos que atrair novos fiéis, novos adeptos. Alguns dizem adeptos, mas são fiéis. E então se pensa que a gente deve sair de casa em casa convidando as pessoas para virem para a comunidade. Mas a grande pergunta é: o que é que eles vão encontrar na comunidade se vierem? Depois, será que os que vêm na comunidade encontram aquilo que procuram? Será que muitos dos que são membros da comunidade não estão um pouco afastados? E se estão afastados, por que estão afastados? Às vezes temos preocupações de querer levar a palavra de Deus para quem ainda não a escutou. E queremos sair atrás deles. E muitas vezes descuidamos dos que durante todo o tempo, semanalmente, nos procuram. De que adianta irmos atrás das pessoas para frustrá-las. Por isso a comunidade precisa se edificar para que possa ser evangelizadora. O que é que recebem, o que é que encontram as pessoas que vêm participar das missas nas nossas igrejas? O que é que encontram as pessoas que vêm participar dos cursos de preparação, de batizados, de casamentos, as que participam das celebrações? Aquelas que talvez mesmo sem ter grande atração, nos dão a oportunidade de falar alguma coisa. Como é que nós usamos este dom precioso de sermos enviados a pessoas que nos procuram? Primeiro elas. Ou para nós só interessa sermos enviados a quem não nos procura? Talvez na perspectiva de querer verdadeiramente construir uma comunidade evangelizadora, estaremos mais capacitados para convidar aqueles que não conhecem a comunidade a fazer experiência da comunidade de Jesus, da igreja. E assim, o nosso envio atingirá primeiro as ovelhas perdidas e depois, talvez, as ovelhas que, como diz Jesus em outra passagem, também hão de escutar a sua voz e virão para fazer parte de um só rebanho. Rezemos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.